Shalom, queridos amigos, este é quem vos sauda, é teu irmão em Cristo, Almiro Viana Braga. Queridos amados, hoje o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Eu gostaria de partilhar essa palavra com os amigos, com os irmãos em Cristo, para você que não é cristão, para você que é crente, fiel a Deus, né, que serve a Deus com alegria, né? Eu quero ministrar essa palavra hoje ao teu coração, né? E quero falar de uma pessoa, de um personagem, cujo nome dele está na Bíblia, né? Foi registrado na Bíblia. Este homem, ele andou com Jesus, né? Esteve ao lado de Jesus 24 horas por dia, né? Dia e noite. Era uma pessoa que estava sempre observando, né, as coisas que Jesus fazia. Era uma pessoa que era considerado como amigo, né, de Jesus, mas no final ele mostrou as suas garras, né? Ele mostrou as suas garras. Este homem, ele era obcecado pelo dinheiro. Muito obcecado pelo dinheiro. Era uma coisa fora de série, né? Ele cuidava, que guardava as ofertas que era recolhida, né, para a obra de Deus, ele que guardava, né? Ele tomava conta, que administrava. Este homem era muito obcecado pelo dinheiro. E isso veio lhe causar um prejuízo muito grande, né? uma tragédia muito grande na vida dele, por causa dessa obsessão. Ele era muito obcecado pelo dinheiro. Ele não via outra coisa na frente dele senão cifrão. Ele só via cifrão em seus olhos, né? Ele não estava nem aí, ele não pensava na vida espiritual, familiar, das pessoas que viviam em sua volta, das pessoas que amavam ele, né? Ele não pensava nisso, ele só pensava nele, só nele, né? Esse homem, o nome dele era um dos discípulos de Jesus, o Judas Iscariote. Judas Iscariote, esse mesmo, esse era o homem. Andava com Jesus, lado a lado, via as obras que Deus fazia na vida de Jesus, né? Ele sabia que Jesus era um homem justo, um homem de Deus, né? Um homem que Deus usava, né, com os dons do Espírito Santo. Deus já usava Jesus para curar, para libertar, para dar vida aos mortos, né? Judas contemplou tudo isso. Ele viu todas as obras de Deus sendo realizadas na vida de Jesus, né? Ele sabia que Jesus era um homem de Deus. Ele sabia que Jesus era um homem justo, né? Mas nem isso lhe impediu que ele traísse Jesus, né? Nem isso impediu. Ele sabendo, tem toda essa consciência que Jesus era um homem de Deus, um homem justo, mas nem isso lhe impediu que ele traísse. Ele acabou vendendo Jesus, o seu amigo, né, que andava com ele, lado a lado, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. A obsessão pelo dinheiro. Ele era obcecado pelo dinheiro. Ele achou que ele ia se arrebentar, né? Ele achou que ia arrebentar. Pegar essas 30 moedas, ia comprar alguma coisa, né? Ia, né, fazer alguma coisa com esse dinheiro, mas ele se deu muito mal. Isso foi a destruição dele, o fim dele foi a obsessão, ser muito obcecado pelo dinheiro. Eu te pergunto, amigo, irmão, camarada, se nos dias de hoje, né, existe algum Judas nos dias de hoje? Será que existe algum Judas no dia de hoje que continua traindo Jesus, continua negando Jesus, continua apunhalando Jesus pelas costas, continua obcecado pelo dinheiro, que não está nem aí pela salvação, que não está nem aí pelos seus amigos, pelos seus familiares? Existe algum Judas no dia de hoje? No meu pensar, no meu entender, existe, e não só um, mas muitos, muitos,
no meu entender, existe muitos. Agora você, aí amigo, fica ao seu dispor, ao seu pensar, ao seu critério, você achar que não, que foi só aquele Judas lá, né? E não existe mais nenhum Judas. Isso aí, a sua ideia, né? Eu respeito, mas eu acredito que no dia de hoje existe muito mais Judas no dia de hoje que naquela época, né? Então vamos ler aqui Mateus capítulo 27, né? O que esse discípulo fez, né? Era amigo de Jesus, andava do lado de Jesus, sabia que Jesus era um homem de Deus, um homem justo, mas nem isso lhe impediu que ele fizesse tamanha traição. Tamanha traição. Vamos lá. Mateus 27, o verso 1 diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formava juntamente o conselho contra Jesus, para o matarem. Para o matarem. Veja que coisa, né? Para o matarem. O que Jesus fez para merecer a morte? Se era um homem que amava as pessoas, tinha uma pessoa enferma, ele ia lá, orava, a pessoa era curada, né? A pessoa era liberta de espíritos maus. O que Jesus fez de tão injusto para merecer a morte? Vamos entender isso na palavra, né? Verso 2. E manietando o levaram, o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Governador Pôncio Pilatos era uma autoridade naquela época. Pôncio Pilatos era uma autoridade, um governador. Veja bem, um governador. Certamente era estudado, né? Muito estudado, pessoa inteligente, para chegar ao cargo de governador, né? Certamente era um homem estudado, né? Inteligente, não é verdade? Mas isso também não lhe impediu que fizesse uma besteira. Vamos lá. E o verso 3 diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nós importa isso? É contigo. Ou seja, ele estava falando: isso aí não tem nada, nós não tem mais nada a ver, isso é com você. Isso aí é com você, né? Ou seja, o Judas, ele aparentemente se arrependeu. Aparentemente se arrependeu. Mas na verdade eu creio, eu acredito, no meu pensar, no meu entender, que ele não se arrependeu. Aparentemente parece que sim. Depois vamos entender isso aí. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Ele ficou com um remorso tão grande, depois da besteira que ele fez, que ele pegou as moedas e foi lá no templo, devolveu as moedas. Eles não quiseram receber as moedas dele, e ele pegou e atirou as moedas lá no templo, jogou lá. E foi se matar, né? Suicidar. Isso, no meu entender, foi um remorso que ele teve no coração e foi se matar. Não foi um arrependimento. Ele não arrependeu. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Olha aí, eles sabiam, tinha consciência que aquelas moedas era preço de sangue. Era preço de sangue. Eles sabiam. Eles também tinham essa consciência, né?
aqueles príncipes dos sacerdotes, eles tinham essa consciência também que aquelas moedas era preço de sangue. Que não era nem era lícito eles colocar ela no alforje, né? Ali do templo, né? Do cofre ali do templo. Pegaram, eles queriam desfazer dessas moedas de qualquer jeito. Eles queriam se livrar delas de qualquer jeito. E olha o que eles fizeram. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Ou seja, eles queriam se livrar daquelas moedas de qualquer jeito. Aí compraram lá um terreno lá, né? Aplicou esse dinheiro lá no terreno lá, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Existe lá esse terreno, esse campo lá, até os dias de hoje, lá em Jerusalém, que é chamado Campo de Sangue, que foi comprado com as 30 moedas, que foi o preço que avaliaram o preço de Jesus. Então realizou o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado para um certo filho de Israel. Para um certo filho de Israel. Avaliaram. Então se realizou o que foi dito pelo profeta Jeremias. Isso já era uma profecia antiga. O profeta Jeremias já tinha profetizado isso. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que um certo filho de Israel avaliaram. Só era uma profecia antiga que já o profeta Jeremias já tinha profetizado isso há anos, séculos, né? Jeremias já tinha profetizado isso. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Era uma profecia antiga. Compraram esse campo lá. Existe até hoje lá esse terreno lá, esse lugar que compraram. Voltando aqui, né, versículo 4. Então Judas o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele tinha essa consciência. E estava consciente da besteira que ele fez. De vender o seu mestre, o seu salvador, por 30 moedas de prata. Obcecado pelo dinheiro. Obcecado pelo dinheiro. Existe algum Judas no dia de hoje? Com certeza. Com certeza existe. E não é um só, não. Existem muitos. Existem vários. Existe. Com certeza existe. Suponha que eu provar isso na Bíblia. Vou provar na Bíblia. Provar na Bíblia que existe, no dia de hoje, muitos Judas. Vou provar na Bíblia para você. Né? Ah, não, esse Judas só foi aquele lá naquela época. Não, vou provar na Bíblia que existe. Vamos lá em Mateus, capítulo 10, e o verso 32 e o 33. Vamos viajar aqui na Escritura? Vamos viajar na Escritura? Mateus 10, 32 e 33. Diz assim, Jesus falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus.
Entenderam? Entenderam? Ah, não entendeu, não? Entendeu não, né? Então vamos refrescar aqui a sua memória. Abrir aqui o seu entendimento. Suponha que você é amigo, você que não é cristão, né? Alguém ministra uma palavra para você. Alguém ministra uma palavra para você. Te evangeliza, fala do amor de Deus, do amor de Jesus, né? E você fala, não, eu já tenho minha religião. Eu nasci católico, vou morrer católico. Nasci espírita, vou morrer espírita. Nasci budista, vou morrer budista. Nasci isso, aquilo. Eu sigo a religião dos meus pais. Eu já tenho lá o meu santinho, né? Já tem lá a minha santa, né? Ah, não, a minha vidinha do jeito que eu estou levando está muito boa, né? Eu custo as minhas baladas, tomo as minhas bebidas, uso a minha droguinha, tá tudo bom, tá tudo certo, né? Não preciso de Jesus, não. Ah, não, eu já tenho meu dinheiro, né? Eu compro o que eu quero. Muito bem, muito bem. Tudo isso você pode ter. Você pode ter dinheiro, pode ter mulherada, você pode ter a droga para você usar, pode ter a bebida para você se embriagar, né? Pode se prostituir, ter várias mulheres, né? Pode ter só mulher e mais 5 mulheres, né? Ou 10, quanto você quiser. Pode ter tudo isso aí ao seu dispor. Você tem um livre-arbítrio, né? Mas uma coisa que você não pode fazer é negar a Cristo como seu Senhor. Como seu Senhor e Salvador. Você pode negar? O problema é seu, você pode negar, pode rejeitar a salvação, né? A escolha é sua. Mas só que Jesus deixa aqui bem claro, ele deixa aqui bem claro, para mim, para ti, desse jeito. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, você recebeu Jesus, foi evangelizado, você recebeu Jesus como seu Salvador, né? Então, você está confessando diante dos homens que você está recebendo a salvação, aceitando a salvação em Cristo, né? E Cristo aqui, ele vai confessar diante do Pai que está no céu que você o recebeu ele como Salvador. Que você concordou com a palavra dele, que você recebeu como Salvador. Então, a partir deste dia, Jesus vai ser a tua testemunha diante do Pai que está no céu. Ele vai confessar diante do Pai que está no céu que você faz parte do reino dele. Que você faz parte da família dele. Que você não faz parte mais do reino das trevas. Você agora faz parte do reino dele. Porque ele pagou preço de sangue. Pagou um alto preço por ti, pela tua salvação. E vai confessar diante do Pai. Ah, não, Pai, eu paguei um alto preço por ele. Derramei o meu sangue para salvar ele. E ele me recebeu como Salvador. Hoje ele faz parte do meu reino. E Deus vai receber você como filho. Agora veja o 33. Diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Vai chegar esse dia vai chegar. O dia do grande juízo. E todo ser humano, desde Adão até o último homem que nasceu na terra, vai passar pelo juízo, tribunal de Cristo. E pode ser que chegue a sua vez, que negou ele aqui na terra, que não recebeu ele como Salvador. Preferiram levar a vidinha, né? A vidinha aí dupla, né? Que você leva, vidinha dupla, né? Da bebedeira, dos falsos amigos, né? Da mulherada, das drogas, né? Os amigos da cachaçada, do jogo, né? Essa turminha que você acompanha você, né? Aí você diz lá para o pregador, aquela pessoa que ministrou a palavra para você,
Aí falou, não, eu já tenho minha religião, já tenho meu santo, minha santa, né? Ah, não, eu já tenho já, não quero saber de ser crente, não. A vidinha que eu estou levando está muito boa, né? Está muito boa. Mas vai chegar aquele dia que Jesus vai falar assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Ou seja, naquele dia, você vai ter a oportunidade de ver Ele, mas não vai conseguir entrar, porque você negou Ele aqui. E Ele vai falar para o Pai, Pai, isso aí me negou lá, ó. Ele preferiu me levar a vidinha que ele levava lá, né? A vidinha dupla que ele levava lá, e me negou diante dos homens. Eu também nego ele aqui, eu não aceito ele aqui entrar aqui no meu reino. E assim será aceito diante do grande juiz que é Deus. Deus vai bater o martelo, ó. Confirmado. Confirmado. Vamos lá para Filipenses. Filipenses, né? A palavra aqui. Filipenses. Filipenses. O que é Filipenses? Paulo aqui fala através de para os filipenses uma palavra que muito tremenda. Ela fala comigo, com você nesse dia. Diz assim, ó, versículo 5 adiante, Filipenses 2, e o verso 5 adiante, diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele desceu do seu trono de glória, desceu, se esvaziou, e se tornou um de nós, em forma de homens, frágil, igual eu e você, né? Para quê? Para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para me salvar e salvar você. Ele fez todo esse sacrifício. Ele não envergonhou de ser um de nós. Ele não se envergonhou, muito pelo contrário. Ele sendo soberano, o Criador de todas as coisas. Ele se esvaziou, desceu do seu trono de glória, se tornou um de nós, para morrer numa cruz, para me salvar a mim e salvar você. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso ele fez por mim e por você. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, se esvaziou, se tornou um de nós, para salvar a mim e salvar você. Obediente, foi obediente ao Pai. Ele tinha que fazer isso, porque nenhum homem, nenhum ser aqui na terra, nenhum anjo, nenhum espírito que perambula ali na terra e afora aí, esse que você talvez conhece aí, né? Nenhum desses aí tinha poder para salvar o ser humano. Nenhum santo, nenhum anjo, nenhum desses aí que o pessoal chama de santo aí, que as pessoas chamam de santo. Santo fulano, santo Beltrano.
Santa Fulana, Santa Beltrana. Nenhum desses aí tinha poder para salvar a alma do ser humano. Somente Jesus, o Filho de Deus. Ele teve que descer aqui na terra para fazer isso. Ele tinha que fazer isso. Porque o primeiro homem que Deus criou, o Adão, pecou. Foi enganado por Satanás. Então Jesus tinha que vir restituir a raça humana do pecado e do juízo. A raça humana estava debaixo de maldição. O domínio de Satanás dominou tudo. Toda a geração, toda a raça humana estava sob o domínio de Satanás e da morte. Então o que Jesus fez? O Filho de Deus. Deus reconciliou consigo mesmo, com seu filho. Falou, disse, desce lá, filho. Você tem que descer lá. Para resgatar a raça humana. E como seria isso? Teria que ser preço de sangue. Teria que ser preço de sangue. Porque lá na antiguidade, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele sacrificava animais para a remissão dos pecados do homem. Sacrificava animais para a remissão dos pecados dos homens. Algumas religiões ainda fazem isso aí. Sacrifica animais para oferecer lá aos espíritos lá, né? Algumas religiões fazem isso. Então, aquele sangue que era derramado do animal se espargia na cabeça da pessoa que estava em pecado, né? E aquele pecado ali era esquecido. Era perdoado. Mas isso não lhe garantia a salvação. Então Jesus veio. Ele veio para fazer um único sacrifício para toda a raça humana. As pessoas pecavam. Ia lá, procurava o sacerdote sacrificava um animal, e ali fazia a oração e a pessoa voltava para casa. De repente o sujeito voltava de novo, com outro animal para sacrificar. Deus foi se enojando com isso. Deus falou, chega, basta. Deu um basta nisso. Enviou seu Filho, Jesus, para fazer um único sacrifício para a remissão dos nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Um sacrifício eterno. Um único sacrifício. Para que eu e você receba esse perdão dos meus pecados, dos seus pecados, é necessário o quê? Que eu me arrependa e deixe de pecar e receba Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Mas é necessário aceitar Jesus? Sim, é necessário. Ter Ele como meu Salvador. É necessário. Porque só ir lá na igreja, frequentar a igreja, ser ouvinte da palavra, isso não é o suficiente. Eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Receber Ele como meu Salvador. Eu tenho que fazer parte disso. Para que eu possa alcançar a salvação. Entrar nos céus pela porta. Vamos lá para João capítulo 10. Né? Que Deus venha falar conosco aqui nessa palavra. João 10. E o verso 9 diz assim, ó. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta da salvação. Não é o Buda, não é a Aparecida do Norte, não é o Cícero Juazeiro do Norte, não é a santa lá dos portugueses, a Fátima, não é o Buda, não é nada disso aí. Não é os espíritos, os orixás. Nenhum deles aí tem poder de salvar ninguém. Nenhum deles. A saber, os orixás são espíritos mau, espírito das trevas.
que corpora lá no Pai de Santo lá. São espíritos das trevas. Espíritos enganadores. Nenhum deles tem poder para salvar o ser humano. Nenhum. Nenhum. Só Cristo é o Senhor. Só Ele é o Salvador. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que só ele? Porque foi ele que derramou sangue para a salvação e remissão do nosso pecado. Não foi nenhum desses espíritos aí. Nenhum santo desses aí que o mundo aí chama de santo. Não foi nenhum deles. Nenhum deles garante para nós a salvação. Nenhum deles. Muito pelo contrário. Eles nasceram em pecado e morreram em pecado. Jesus não. Jesus nasceu pela obra do Espírito Santo. Então só Ele é a porta, só Ele salva a alma do homem. Só Ele nos salva. Mais uma passagem bíblica aqui para nós meditarmos. Vamos lá para Atos 4, verso 12. Né? O povo aí, o mundo aí vive equivocado. Atrás de santo fulano, santo Detrano, santa fulana, santa Detrana. Meu amigo, nenhum desses aí faz nada por ninguém. Eles morreram, estão mortos, morreram em pecados. Morreram em pecados. Nenhum desses aí. Vamos lá, Atos 4, 12, diz assim, ó. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Cristo é o Senhor. Só Ele é o Salvador. Nenhum outro nome debaixo dos céus. Nenhum outro nome debaixo dos céus. Entendeu? Pode procurar aí. Nesse planeta aí, ó. Planeta terráqueo aí. Nenhum nome debaixo dos céus tem poder para salvar a alma do ser humano. Não acha. Santo fulano, santo Betano, nenhum desses aí tem poder para salvar ninguém. Eles estão mortos, como é que eles vão salvar quem? Eles que necessitam de salvação, mas não vai conseguir se salvar mesmo porque eles morreram em pecado. Morreram enganando as pessoas, né? Levou a vida toda enganando as pessoas. Eles sabiam que Cristo era o Senhor, o Salvador, mas preferiram levar a vida no engano, enganando e sendo enganado. Então como que eles vão salvar ninguém? Como que eles vão salvar? Pelo contrário. Eles estão queimando, estão condenados por Deus. Estão condenados por Deus. E nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Cristo é o Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo esse meu Jesus. Não abro mão dele por nada. Por nada. Não abro mão dele por nada. Porque só nele há salvação. Só nele há salvação. O Judas desprezou tudo. A salvação. Ele não pensou na família dele, nos amigos dele. Não. Ele só pensou em dinheiro. Só em dinheiro. Só via cifrão na sua frente. Desprezou tudo. Para amar mais o dinheiro que a Deus. Existe no dia de hoje pessoas assim? Existe. E muito. Muita gente na situação de Judas.
Que Deus venha ter misericórdia de você, se você é um desses. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você se converta enquanto há tempo. Se converta enquanto há tempo. Dê valor mais à sua salvação. Se arrependa. Se arrependa. Dê valor mais à tua salvação. O reino de Deus não é só aqui na terra, não. Ele continua por toda a eternidade. O reino dos homens aqui, ó, não passa de 100 anos. Não passa de 100 anos. Se passar disso, é canseiro e enfado. Tudo que você conquistar aqui na terra, seus bens materiais, vai ficar aqui. Você não vai levar R$1 no bolso. Não vai. Com certeza não vai. Você vai descer à sepultura e não vai levar R$1. E a sua alma, para onde vai? Ela vai para algum lugar. Ou para baixo ou para cima. Se tiver o merecimento de subir. Se não tiver, meu amigo, teu espírito vai sofrer por toda a eternidade. Porque você negou a salvação em Cristo. Foi um Judas. Traiu a si mesmo. O Judas traiu a si mesmo. Acabou se destruindo, se arrebentando, se matando. Né? Isso é o fim de pessoas assim. É o fim de pessoas assim. Por amor, dinheiro, acaba numa situação trágica. Que Deus tenha misericórdia. Pense nisso. Pense nisso. E se converta quanto há tempo. Busque a Deus. Busque a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Muda esse meu coração. Me dê um coração voltado para o Teu reino. Tira esse meu coração de pedra. Dá-me um coração de carne. Um coração que venha sentir a Tua presença, Senhor. Busque a Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor. E deixa de ser um Judas, né? O Pedro, apóstolo de Jesus, também negou a Jesus. Jesus falou, Pedro, você vai me negar, Pedro. Ah, não vou negar o Senhor, não. Mas chegou a hora que ficou estreito do lado dele, que ele negou Jesus. Negou Jesus. Que não venhamos negar Jesus. Venhamos professar, que vamos professar o nome de Jesus. Não tenha vergonha de Jesus, não. Tem vergonha, não. Receba Cristo no teu coração. Seja testemunha fiel de Cristo aqui na terra. Não tenha vergonha de andar com a Bíblia na mão, não. Não tenha vergonha de falar do amor de Cristo, do amor de Deus. Porque Ele não se envergonhou de mim nem de você. Ele diminuiu, ó, se tornou um de nós. Ele desceu do seu trono de glória. Diminuiu. Foi xingado pelos homens. Né? Levou tapa na cara. Açoite nas costas. Ele simplesmente podia dar ordem a um anjo, chamar um anjo só, simplesmente. Ele podia chamar um anjo só e acabar com toda aquela gentalha, matar todo mundo. Ele simplesmente podia fazer isso, mas ele não fez. Ele se humilhou, se tornou um de nós, para morrer por mim, por você, para te salvar. Pense na tua salvação. Pense por o seu futuro. Quando você descer à sepultura, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Com quem você vai encontrar lá do outro lado? Né? Se é com o príncipe da paz ou com o príncipe das trevas? Ter a vida eterna de paz, de gozo, do lado de Deus, de Cristo? Ou ter a vida eterna de tormento, tribulação? A vida eterna não é um dia, nem, não é 4, nem 5, não é 100 anos. A vida eterna é toda a eternidade. Não tem fim. Já pensou nisso?
Às vezes, quando a pessoa mora numa cidade violenta, a pessoa fica atribulada. Meu Deus, que tribulação é essa? Tanta assassinato, tanta morte. A pessoa fica atormentada, né? Com tanta violência. E lá nas trevas? Será que teu espírito vai ter paz? Será que teu espírito vai ter paz lá? Já pensou nisso? É a eternidade, não tem fim. É hora de se pensar. É hora de se pensar. É hora de deixar de ser dura serviço. Deixa de ser dura serviço. Deixa de ser dura serviço. Ó. Isso aqui, ó. Chama coluna cervical. Ó. Vai fazendo uns exercícios aí. E se curva diante de Deus. Prostra diante dele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de ti, da salvação. E só o Senhor tem salvação para me dar. Faça isso. Faça isso. Não se arrependerá. Faça isso e você não vai se arrepender de fazer parte do reino de Deus, do reino da luz, de servir a Cristo, de ser um crente salvo em Cristo. Não ser um Judas. Trocar Jesus por meia hora de sexo. Trocar Jesus por uma balada. Trocar Jesus por um litro de bebidas. Trocar Jesus por drogas. Coisa que você vai sentir uma sensação estranha no seu corpo por algum tempo. Aí depois que você voltar em si, é só sofrimento, perturbação. Será que vale a pena? Judas se arrependeu, voltou arrependido e devolveu as moedas, mas aí já era tarde demais. Ele nem teve coragem de enfrentar Jesus frente a frente e pedir perdão, ele não teve. Ele foi covarde, deu um remorso no coração dele e foi lá e se matou. Se ele tivesse pedido perdão a Jesus, com certeza Jesus tinha perdoado ele, né? Jesus é bom, teria perdoado ele, mesmo que não ia ter mais jeito, né? Não ia ter mais jeito, porque ele já estava na mão dos pecadores, ele ia ser crucificado mesmo, né? Mas se ele tivesse tomado a decisão de encarar Jesus e pedir perdão, ele teria recebido o perdão de Jesus. Existem pessoas até os dias de hoje assim, como Judas, né? Vende Jesus por uma mala de dinheiro, não é? Por um litro de bebidas fortes, se embriaga. Se prostitui, não se contenta com a mulher que tem, vai arrumar mais uma meia dúzia de mulher por aí, né? Isso aí é trocar Jesus por coisas banais. Ah, não, já tem minha vidinha, tá bom demais de que estou, tá? Tá bom demais de que estou. Porque sabe que seguir a Jesus tem que deixar o mundo das trevas, tem que abandonar a prostituição, a bebedeira, a safadeza. Tem que deixar, porque de uma fonte não pode correr duas águas. De uma fonte não pode correr água salgada nem água doce. Ou é água salgada ou é água doce. Não pode correr dois tipos de água na mesma fonte. Então, depois que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, você tem que abandonar esse fardo pesado. Esse mundo de trevas. E ser um cristão verdadeiro, salvo em Cristo. Muitas pessoas pensam assim, não, mas se eu for crente agora, eu tenho que deixar essa minha vidinha. E por isso vai tocando a vida do jeito que está, achando que está bom demais. Mas vai chegar uma hora que você é pego de surpresa. Porque o inimigo da sua alma veio para matar, roubar e destruir. Ele não avisa a hora que ele vem, não. Uma hora ele vai te pegar,
E aí será tarde demais. Aí será tarde demais. Por isso que é bom estar no lado de Cristo. Sentir a presença dele todo dia, né? Jesus é mais forte que essa dose que você toma aí. Sentir a presença dele é muito mais, muito superior que isso aí. Né? Muito superior. É incomparável. Receba Cristo hoje na sua vida. Toma essa decisão. Fala, Senhor, hoje em dia vou tomar uma atitude na minha vida e vou mudar de vida. Vou fazer parte agora do reino da luz. Vou fazer parte do reino de Deus, da família de Jesus. Não sejam os Judas da vida. Vou fazer aqui uma oração por você. Senhor, essa pessoa que está aí ouvindo essa mensagem, essa palavra, toca o coração dessa pessoa, Senhor. Liberta ela das coisas deste mundo, Pai. Tudo aquilo que está impedindo ela de te servir, de andar na tua presença. Repreende o espírito enganador, o espírito das trevas. Trabalha o coração dessa pessoa, meu Deus. Que ela seja um cristão fiel a ti, salvo, liberto de todas as mazelas deste mundo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Procura uma igreja evangélica, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Existem muitas seitas por aí. Pessoas obcecadas pelo dinheiro. Ó, vigia. Vigia. Procura uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Que vai te conduzir ao reino dos céus. A Jesus, que é a porta. Que muitos conduzem as pessoas aí pelas portas do inferno. Desculpa falar assim. Desculpa falar assim, mas essa é a pura verdade. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tome posse. Tome posse da tua salvação hoje. Amém? Deus abençoe.